Sejam muito bem-vindos, boa noite. Entrei alguns minutinhos antes já para preparar para o pessoal ir entrando devagarzinho para darmos início à quinta aula dessa temporada, dessa nova temporada de 2024. Iniciando com tudo, né? Com um tema bem polêmico, um tema bem que difunde, né, bastante opiniões, bastante pessoas, né, são a favor, bastante pessoas são contra, principalmente quando a gente pensa vinculado ao exercício físico, né. Então vou esperar aqui mais um minutinho. Boa noite, Heloísio, boa noite, João, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos à minha casa, à minha sala. Hoje vamos falar um pouco sobre renovação essencial e a gente vai dar alguns exemplos de como iniciar o jejum de forma consciente, de forma clara e objetiva, dentro do seu objetivo, dentro do seu propósito, dentro do que você planejou para o jejum, dentro da sua rotina. Vamos dar mais uns minutinhos. Vou abrir aqui um pouquinho antes a live de hoje, essa aula, já para o pessoal ir se programando, se planejando, e todo mundo possa estar aqui online já nesse dia, nessa segunda-feira, né? Depois a gente ter voltado às rotinas normais. E é isso aí. Vamos lá, gente. A aula hoje vai ser um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica, um pouco mais clara, né, sobre como a gente introduzir de forma correta o jejum para essa renovação essencial. Por que renovação essencial? Eu acho que depois, né, de um ano inteiro aí se alimentando de forma desregrada, né, de forma errada, eu acho que a gente precisa fazer essa renovação, principalmente da mente. A gente fazer essa renovação essencial para a nossa alma, essencial para o nosso corpo, essencial para o nosso físico em si e principalmente essencial para o nosso espírito. Então, toda vez que a gente faz essa renovação, a gente ganha mais força, a gente ganha mais potência para poder cumprir, né, todos os objetivos, todos os propósitos que a gente tem para esse ano. Então, por isso que eu coloquei nessa aula específica a renovação essencial, porque é essencial pelo menos uma vez por semana, ou pelo menos uma vez para cada temporada, uma vez por mês, uma vez a cada novo ciclo a gente fazer essa renovação. Então, toda vez que a gente pensa em renovação, né, a gente pensa até mesmo quando a gente vincula a musculação em si, quando a gente precisa realizar, né, um novo estímulo, uma nova temporada, um novo mesociclo, um novo macrociclo, a gente faz um planejamento, elabora uma estratégia para a gente poder chegar no objetivo. E muitas vezes a gente não alcançou ainda o objetivo principal daquele mesociclo, mas a gente cumpriu, né, aquele planejamento, a gente cumpriu aquela meta. Quando a gente cumpre essa meta, está na hora de traçar uma nova meta, está na hora de fazer uma nova renovação, fazer essa renovação essencial. Do mesmo jeito que quando a gente pensa, né, numa plantação, a gente trata, né, logo após a gente fazer a colheita, vem ali, né, o tratamento da terra para uma nova colheita. Então, por isso, essa renovação é essencial. E o jejum faz isso não só com o nosso espírito, mas também faz isso com a nossa alma e também faz isso com o nosso físico. Então, muitas culturas, né, muitas crenças realizam o jejum de forma consciente do porquê, né, já traça um novo objetivo, um novo projeto e inicia, né, o jejum nessa fase, né. Uma das culturas que eu trouxe, né, como exemplo é a cultura muçulmana, que ela tem o jejum Ramadã. Uma vez por ano, todo o muçulmano obrigatoriamente pratica o jejum Ramadã, né? Para quê? Para poder, como princípio, né, como
principal ali, né, da cultura deles, das crenças deles ali, essa renovação do espírito. Então a gente entende, né, que toda cultura, ela, principalmente na religião, ela tem o motivo dela praticar o jejum. E eu vou trazer para vocês como exemplo o muçulmano. O muçulmano, anualmente eles praticam esses 30 dias em jejum. E como que eles praticam esse jejum? A cada 9º mês do calendário islâmico, o jejum é celebrado, eles celebram, né, a revelação do Alcorão para o profeta Maomé, e o jejum é a prática obrigatória para os muçulmanos, sendo o jejum total do nascer ao pôr do sol. Então, desde quando nasce o sol até o pôr do sol, eles ficam em jejum total. E jejum total tanto de alimentos sólidos quanto de líquidos. E nesse momento, né, eles separam ali esse dia, né, eles celebram esse dia ali para Deus, né, para eles ali, e eles separam isso para poder entregar, né, como cultura, como religião deles ali. E eles se abstêm, né, de alimento sólido e de líquido, além da abstenção de atos sexuais e de toda prática pecaminosa, de acordo com o Alcorão. Até mesmo, né, eles consideram prática pecaminosa falar palavras grosseiras. Então, durante o dia todos ali, eles ficam atentos a não praticar nada pecaminoso e não se alimentar de alimentos sólidos ou de bebidas. Eles iniciam ali às 4 horas da manhã com a primeira refeição do dia, e logo ao nascer do sol inicia-se a primeira oração do dia. Então, ali, né, já mostrando para vocês, né, desde que a gente está falando desde o primeiro dia, né, jejum sem oração, ele é apenas uma forma de se alimentar, ele é apenas uma dieta. E então, até mesmo aqui trazendo a referência muçulmana aqui, logo após o nascer do sol, eles já fazem a primeira refeição, já iniciam ali, logo após o nascer do sol, iniciam a primeira oração do dia e se mantêm em jejum até o sol se pôr. É assim que eles realizam o jejum. Então, durante 30 dias, eles realizam esse jejum, né, como principal prática ali da religião muçulmana. Então, realiza-se, né, a segunda alimentação ao findar do último dia, e essa última refeição é em comunhão com os irmãos, né? A gente falou também, né, como principal, né, a gente se findar ali, né, logo após a gente fazer essa entrega do jejum a Deus, a gente já se reunir com os irmãos, já se reunir com a família, já se reunir ali com os parentes mais próximos ali, e entregar esse jejum e celebrar isso em família, ou isso em irmãos. E o muçulmano, ele tem isso todo ano, durante 30 dias eles precisam realizar essa prática do jejum e oração. Até mesmo, né, alguns críticos, né, da realização do jejum criticam, né, a prática do jejum quando vincula-se ao fisiculturismo. Só que quando a gente pensa, né, que o muçulmano ele já faz isso periodicamente, todos os anos, e religiosamente isso, todos os atletas de fisiculturismo muçulmanos, eles têm como obrigação praticar isso, sendo fisiculturista ou não. Vou dar o exemplo do Big Ramy. Big Ramy é muçulmano e todo ano, estando em preparação ou não, ele vai realizar os 30 dias de jejum e oração por causa da crença dele, por causa da religião dele, por causa da cultura dele. Então, culturalmente, todos os anos, o Big Ramy, como exemplo aqui, né, muçulmano, ele tem que praticar o Ramadã durante 30 dias. Ali ele fica o dia todo, né, do nascer ao pôr do sol, em jejum sólido e líquido. E aqui, né, trazendo para nossa realidade, né, como muitos aqui conhecem, né, o jejum pelo jejum intermitente, né, que ficou conhecido principalmente pelos médicos usarem isso a favor, né, como estratégia para queima de gordura, para perca de peso, principalmente de pacientes que têm compulsão alimentar, que não conseguem ficar sem comer, ou, né, não conseguem, né, fazer só o déficit calórico ali, que se entrar algum alimento, ele vai ter, né, o hábito de se alimentar mais vezes, vai ter ali uma compulsão alimentar. Então, como estratégia alimentar, esses médicos utilizaram o jejum intermitente para perda de peso e para perda de gordura.
geralmente, né, a nossa consenso nutricional, como a gente já falou nas aulas iniciais, eles pedem para a gente se alimentar de 3 em 3 horas, e durante isso, né, de 3 em 3 horas, se a gente pensar que se a gente acorda ali às 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã e vai dormir só às 10 horas da noite, a gente vai fazer uma refeição diária ali de 3 em 3 horas, de 5 a 6 refeições. Se temos 24 horas no dia, a gente vai passar pelo menos 16 horas do nosso dia se alimentando, sendo que apenas 8 horas do dia ali, que é as horas consideradas do sono ali, é a hora que a gente vai estar em jejum. Qual que é a proposta do jejum intermitente? É fazer essa troca, né? Se a gente se alimentava durante 16 horas, a partir de agora a gente vai fazer um jejum de 16 horas e nossas calorias serão entregues ali, né? Serão divididas em apenas 8 horas do dia. Então a gente vai inverter esse ciclo, né? A primeira proposta do jejum intermitente é inverter o ciclo do jejum e da alimentação. Se a gente se alimentava 16 horas do dia, a partir de agora a gente vai se alimentar 8 horas do dia e ficar 16 horas em jejum. Se vocês lembrarem, né, não é comum, né, até mesmo eu não sou tão velho, né, eu tenho 31 anos, mas se a gente pegar ali, eu vou usar a minha referência dos meus avós, dos meus pais, né, onde a gente ia pra roça, né, que a gente se locomovia ali pro sítio ali, a gente tinha o hábito de se alimentar 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço e janta. De vez em quando ou outra, quando tinha uma celebração ou algo, né, vou na casa da minha avó ou vou na casa de algum parente, a gente fazia o café da tarde ali, porque a gente estava na casa de um parente, mas geralmente a gente se alimentava café da manhã, almoço e janta. Então, a gente não tinha o costume de comer de 4 a 5 a 6 vezes no dia, né? A gente tinha ali o costume de comer apenas 3 vezes ao dia. Se você vê que depois dessa onda fitness, né, nessa onda, né, que teve depois desse boom, né, do fitness no Brasil, a gente começou a se alimentar de 3 em 3 horas e ter que fazer de 4 a 6 refeições. Então aumentaram a quantidade de refeições que a gente teria que fazer no dia por causa dessa onda fitness, né? Então, o comum mesmo da nossa cultura, principalmente no Brasil, era fazer apenas 3 refeições: café da manhã, almoço e jantar. Então, no caso aqui, né, se a gente começasse a fazer essa troca do ciclo alimentado e do jejum, se você consumisse a última refeição às 22 horas, né, às 10 horas da noite, você só iria se alimentar a partir das 14 horas do outro dia, dividindo as suas calorias dentro das próximas 8 horas. Então, se você comeu a primeira refeição às 14 horas, você vai comer às 14 horas, mais 3 horas você vai comer às 17 horas, 5 horas da tarde, e depois você vai comer às 20 horas, né? 17, 20 horas. Então você ia fazer uma refeição às 14 horas, às 17 horas e às 20 horas. Podendo também fazer uma refeição às 10 horas, né? Se não conseguisse bater todas as calorias no dia, então você poderia fazer 4 refeições fazendo um jejum de 16 horas. Então, se a primeira refeição sua fosse às 14, a segunda seria às 17, a terceira às 20 horas e podendo fazer uma última refeição às 22 horas, se você treina, se você precisa fazer uma ingestão calórica a mais, mas se você consegue comer uma grande quantidade dentro de um menor, numa refeição só, né? Se você tem um estômago maior, se você consegue fazer uma grande quantidade de ingestão calórica em pequenas refeições, não teria necessidade de você fazer muitas refeições. Você pega esses horários, divide, né, as calorias que você precisa dentro desse horário de 8 horas e pode fazer de 2 a 3 refeições sossegado, né, durante a sua demanda aí.
O que a gente pode fazer, né? Algumas adaptações do jejum intermitente à nossa rotina. Por exemplo, eu não consigo ficar sem comer por 16 horas. Então você não precisa ficar sem comer 16 horas. Você pode usar, como eu dei o exemplo, né, do livro, né, o Eat Stop Eat, que é Coma, Pare e Coma. O Brad Pillow, né, que é o escritor desse livro, ele dá a sugestão de você fazer pequenos, né, dias em jejum. Por exemplo, você come normal, né, durante a sua semana, e você escolhe ali um dia para você ficar 24 horas sem se alimentar. Então, por exemplo, você escolheu a quarta-feira para você não se alimentar. Você vai comer às 22 horas da terça-feira, você vai só se alimentar às 22 horas da quarta-feira. Então tem como você fazer adaptações, e principalmente se você não quiser trocar a forma de você se alimentar. Porque se você fizer só esse dia em jejum total, se você fizer esse dia em jejum total, você já vai fazer a eliminação de pelo menos 10% da sua ingestão calórica, que é uma das recomendações nutricionais, de 10 a 20%. A recomendação do Brad Pillow no livro Eat Stop Eat é adaptar, ficar pelo menos 2 dias em 24 horas de jejum, que isso daria, né, uma ingestão calórica ali, né, um déficit calórico de pelo menos 20% da sua ingestão total semanal. Então, a única proposta dele não é fazer dietas e restrições calóricas em regimes, né, tirar alimentos ou não, deixar a ingestão calórica sua com seus alimentos da forma que está. E a recomendação dele é pelo menos, né, para as mulheres ingerirem 2.000 calorias no dia, e para os homens ingerirem 2.500 calorias no dia. Seria o ideal, até mesmo para fazer esses 2 dias de déficit calórico total de 24 horas. Então a sugestão dele, uma das adaptações do jejum do Eat Stop Eat proposto pelo Brad Pillow, é você se alimentar domingo, segunda-feira você ficar sem se alimentar, terça, quarta ficar sem se alimentar, se alimentar de novo, quinta-feira você ficar sem se alimentar e se alimentar na sexta e no sábado. Então, os dias alimentados seriam domingo, terça, quarta, sexta e sábado, e os dias não alimentados, segunda e quinta. É uma das propostas dele, né? Estou usando esse exemplo, mas pode ser qualquer dia da semana, o dia que ficar mais normal para você ali, que você acha, né, na sua cabeça ali, que você não sentiria tanta fome nesses dias, porque você tem uma rotina mais atarefada, com mais compromissos, e dentro disso você já não costuma comer, né, certo, né, nesses dias. A proposta seria você usar esses dias para não se alimentar, esperar chegar em casa e fazer a refeição que você queira, né, se alimentar nesse dia. No caso, o Brad Pillow propõe um jejum para pessoas que querem baixar o peso, mas têm dificuldade em realizar um déficit calórico. Com esses 2 dias de jejum prolongado de 24 horas, você não precisaria mudar a sua alimentação. No total calórico da semana, você já realizaria um déficit calórico de 10 a 20%. Lembrando, né, que o que faz o emagrecimento, que faz a perda de peso, não é o jejum em si, mas sim o déficit calórico. Automaticamente, se você já tem uma alimentação regrada ali, se você só fazer esses 2 dias de jejum na semana, você teria ali de 10 a 20% de déficit calórico na sua ingestão total semanal. E isso já faria automaticamente você perder peso, você perder gordura, né? Desde que você esteja, né? Quando a gente pensa em perder gordura, desde que você já esteja fazendo e praticando atividade física. E o que a gente pensa, né? Toda vez que não cabe na minha rotina, não está dentro dos meus hábitos, e eu quero transformar isso num hábito, em colocar o jejum e adaptar o jejum à minha rotina diária, né? Toda vez que eu penso em iniciar algo, é como atividade física. Não adianta eu já colocar um objetivo, né? Que eu não ter um objetivo formado na minha cabeça. Por exemplo, se eu vou para uma academia, né, de musculação, eu já tenho que ter o objetivo formado na minha cabeça. O que eu quero, né, nessa temporada? Eu quero queimar gordura, eu quero ganhar massa muscular, eu quero perder peso, eu quero melhorar um movimento, né, um trabalho motor, eu quero melhorar minha saúde. Qual que é o objetivo geral dessa prática? Qual que é o objetivo geral do porquê que eu quero fazer esse jejum?
É a mesma coisa do objetivo geral do porquê que eu estou indo na academia, do porquê que eu vou fazer, né, uma caminhada, do porquê que eu vou fazer uma corrida. Se eu for só por ir, eu não tenho um objetivo formado, não vai virar um hábito, porque não tem um objetivo final. Então eu tenho que ter um objetivo final do porquê que eu estou traçando isso. Então do mesmo jeito eu tenho que ter na minha cabeça formado já o objetivo geral. O porquê que eu vou iniciar esse jejum? É espiritual? É para perda de peso? É para perda de gordura? É para adaptação da minha rotina alimentar? Porque se eu não faço jejum, ou se eu não realizo isso, eu tenho alguns, né... Eu não cozinho direito, eu fico comendo coxinha, eu fico comendo salgado na padaria, eu fico pegando e beliscando alguma coisa de fast food. Então, se eu não tenho uma rotina alimentar, eu vou adaptar o jejum para me ter uma rotina alimentar, para me alimentar mais saudável. Esperar chegar na minha casa para me poder fazer e cozinhar o alimento, né? Vou dar até um exemplo meu, né? Eu não gosto de levar marmitas, né? Não gostava de levar marmitas, por exemplo, para a faculdade e deu 3 horas, eu tenho que me alimentar. Aí eu abro a marmita dentro da sala de aula, por exemplo, dentro da sala da faculdade e sobe aquele cheiro, né? Aquele cheiro desagradável que quem já, né, esteve, né, dentro ou já fez uma dieta regrada assim, onde eu tinha que comer de 3 horas e abrir ali a marmita ali em determinado lugar. E eu mesmo, né, sem ninguém falar, eu me incomodava com o cheiro, por exemplo. Ou, né, se você passa num calor, né, tá muito quente como esses dias que fizeram, você leva uma marmita para algum lugar e no meio do caminho a marmita azeda, porque ela não conseguiu, né, não tinha ali uma bolsa térmica, não tinha uma geladeira para me colocar, e acaba que a marmita estraga ali, e você ali, porque você não, né, você acaba se frustrando porque você não conseguiu comer aquela refeição, porque você perdeu, né, a rotina que você traçou ali. Então tudo isso pode ser um motivo de você incluir o jejum na sua rotina, né? Boa noite, Haroldo. O Haroldo até colocou aqui, eu estou fazendo 18 horas, segunda, quarta e sexta, faz 1 mês e meio, mudou muita coisa para mim já, vou pular já para 24 horas. É isso aí, adaptou o seu corpo, já criou o hábito de fazer, né, de realizar 18 horas, você já pode pular para 20 horas ou para 24 horas. De acordo com o seu corpo vai adaptando, você já consegue colocar uma nova meta, um novo objetivo, um porquê, né, de aumentar esse déficit, né, essas horas de déficit calórico. É como um treino. Se você já está adaptado a fazer 16 horas, você pode aumentar para 18 horas, né? É até um dos pontos que eu coloquei aqui como iniciação ao jejum, de como colocar isso como um hábito na minha vida. Então, primeiro caso que a gente tem que pensar é traçar um objetivo geral. O porquê que eu vou iniciar esse jejum? É do mesmo jeito do porquê que eu vou começar esse estudo, do porquê que eu vou começar esse exercício físico, do porquê que eu vou começar essa atividade física. Eu tenho que ter um porquê, eu tenho que ter um objetivo geral para aquilo, né? Toda vez que eu, né, não tenho um objetivo traçado, qualquer lugar tá bom. Já dizia, né, o livro, né, da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não tem um caminho para ser seguido, se você não tem um lugar para você ir, qualquer lugar tá bom. Então, é a mesma coisa para a nossa vida, né? Se eu não tenho um objetivo geral do porquê que eu estou iniciando aquele hábito novo, do porquê que eu vou iniciar esse hábito novo, esse novo estilo de vida, não tem porquê eu fazer. Então, traçar um objetivo geral é a primeira coisa que eu tenho que colocar na minha planilha, colocar na minha cabeça. Já ir mudando a mentalidade, já ter essa metanoia do porquê. Objetivo geral. É espiritual, é para perda de peso, é para emagrecimento, é para adaptação de rotina, porque eu não estou conseguindo me alimentar saudável, eu preciso incluir uma alimentação saudável. O porquê que eu vou fazer essa prática do jejum nessa temporada, nesse momento, nesse porquê. O segundo passo é traçar um objetivo a curto prazo, né? Não tem como a gente, né, já falei isso em algumas outras aulas anteriores, mas não tem como
nada na nossa vida a gente já traçar um objetivo a muito longo prazo. Porque quanto mais tempo eu demorar para chegar nele, ou quando eu não consigo chegar naquele objetivo, eu vou gerar uma frustração. E vocês viram, né, que uma das coisas que acontece nos neurotransmissores nossos, eu não produzo determinado hormônio para a recompensa, não tenho meu bem-estar, não tenho minha felicidade, e isso vai me gerar uma frustração, aonde eu posso acabar descontando isso em determinado alimento. Então, eu traçando objetivos a curto prazo, eu tenho pequenos, estímulos desses neurotransmissores, aonde eu vou, eu conquistei esse primeiro objetivo, eu vou ter uma liberação de um neurotransmissor para que eu possa ter o bem-estar, ter a felicidade, ter, a recompensa do porquê que eu comecei esse objetivo. Então, a segunda coisa que a gente vai fazer, depois de ter claro na nossa mente o objetivo final, é um objetivo a curto prazo. Quanto tempo de jejum que eu vou fazer? Quanto de exercício físico eu vou fazer na semana? Qual o jejum e tipo de jejum que eu vou fazer? Vocês viram? Já dei alguns exemplos de jejum aqui. Qual deles que eu vou fazer e tá mais dentro da realidade da minha vida, da minha rotina, tá? O seu corpo manda sinais que a ingestão está alta, ingestão de alimentos está alto quando a gente começa a ganhar muito peso, começa a ganhar gordura, as noites estão mal dormidas, o aumento, tem aumento de estrias por causa do efeito sanfona, cansaço excessivo, muitas vezes a gente acha que a gente se alimentando mais, a gente vai ter mais energia, mas a gente acaba produzindo mais insulina, Quem aqui, depois de um domingão na casa da avó, na casa, da mãe, foi lá e comeu aquela macarronada, logo após a ingestão dessa macarronada, vou até dar o exemplo agora, do Natal, que a gente acabou de passar. A gente acabou de passar o Natal e o Ano Novo, quem fez ceia sabe. Logo após fazer, aquela comilança mesmo do Natal e do Ano Novo, dá aquela bad, aquele sono, aquela vontade, de deitar no sofá, de deitar numa rede. A primeira coisa que você está procurando um lugar para você encostar. Esse cansaço excessivo também é por causa da grande ingestão de alimentos, Problemas na boca, você começa a não ter pela quantidade, de açúcares ali, na região da boca ali, você não tem, a quantidade de bactérias suficiente ali para poder fazer, a digestão do alimento, e começa a ter, feridas, e principalmente por causa do processo imune, seu também, você pode ter algumas feridas na boca, então também é um dos motivos, problemas nas genitais, aumento de acne, então tudo isso, são reflexo do aumento excessivo de ingestão calórica, do aumento excessivo que você está comendo demais. Então talvez, se você está tendo alguns desses sintomas, está na hora de você pensar em fazer um déficit calórico, em fazer um jejum e colocar isso na sua rotina, porque pode ser uma ingestão, você está com muita ingestão calórica no seu dia e isso não está entrando em equilíbrio, em homeostase por causa do processo de anabolismo e catabolismo, e você acaba tendo esses problemas físicos. Então, toda vez tudo que está em excesso vai dar reflexo físicos, aonde a gente são os primeiros alertas. Os segundos alertas são na alma. Você começa a ter, problemas ali para dormir, noites mal dormidas por causa de problema de ansiedade. Então tudo isso, estresse e nervosismo excessivo também estão ligados à quantidade de ingestão muito grande de alimentos. Então tudo isso são sinais que o seu corpo vai dando, te alertando que está na hora de buscar esse equilíbrio, de buscar essa renovação. É essencial a gente renovar em períodos e outros, Então, toda vez que eu tenho, esses sinais no meu corpo, está na hora de eu fazer uma renovação. É essencial para o nosso corpo, principalmente para a nossa saúde, tá? Se você lembra, se você percebe, quando você está resfriado, a primeira coisa que acontece é você não sentir fome, porque o seu corpo está buscando esse equilíbrio, essa renovação, pegando, as reservas energéticas, estimulando ali, os anticorpos para lutarem contra esse vírus, contra essa bactéria, contra essa doença. Então, se está tudo em equilíbrio,
naturalmente isso vai acontecer. Então o seu corpo manda sinais que a ingestão de alimento está alto, principalmente, né, quando você começa a ganhar peso, quando você começa a ganhar gordura, quando você começa a não dormir direito à noite, quando você tem aumento de estrias, porque está tendo, né, esse efeito sanfona e ganha o peso, diminui o peso, ganha o peso, diminui o peso, noites mal dormidas, aumento, né, de cansaço excessivo, problemas na boca, genitais, aumento de acne, tudo isso são sinais que a ingestão de alimentos está muito grande. Principalmente quando a gente pensa hoje em dia na nossa base nutricional com os alimentos ultraprocessados e ultraprocessados com muita quantidade de açúcares, muita quantidade de carboidrato. O próprio carboidrato já é um açúcar. Você imagina isso, um açúcar com mais, né, a adição de açúcares refinados, isso faz o alimento ficar ultraprocessado, além de gorduras, né, gorduras trans, gorduras, né, que não são bons para o nosso corpo. Um dos motivos disso é que o nosso, né, o carboidrato ele serve apenas como combustível rápido, ele faz essa demanda, né, de energia rápida ali. Entretanto, o excesso ele pode trazer problemas para a saúde. Um dos maiores problemas hoje da nossa sociedade é a diabetes, né? Problemas cardíacos, obesidade, ganho de peso excessivo, sobrepeso, problema de ansiedade, tudo isso está ligado à grande quantidade de açúcares nos nossos alimentos. Então essa renovação é essencial para o nosso viver, para o nosso físico, para a nossa saúde, não só do físico, mas também da alma e também do espírito. Então toda vez que eu penso, né, nesse renovo, né, nessa adaptação, dessa forma, né, nova de se alimentar, porque eu estou me alimentando, né, de forma desregular, e o primeiro sinal disso é se você está ganhando muito peso excessivo, né, de gorduras, né, então isso já é um grande sinal que você está se alimentando de forma inadequada, né? Quando eu penso na alimentação de 3 em 3 horas, ela foi formalizada para pessoas e principalmente atletas de alto rendimento, onde eles precisam de uma demanda maior de alimentos, né? No nosso caso, que a gente vamos nos considerar ser humanos normais, né? Que trabalha, que estuda, que tem alguns afazeres, né? Que não são especificamente físicos, né? Toda vez que a gente pensa nisso, a gente não precisa fazer grandes ingestões calóricas, igual, por exemplo, né, só se você fosse, né, trabalhasse na construção civil, por exemplo, né, a gente até costuma falar, né, que o pedreiro ali, ele come, né, até o tijolo ali, né, ele pega ali, toma você está fazendo a dieta ali regrada ali, o pedreiro ali, ele só faz, né, o servente pedreiro ali, ele come pão da padaria com mortadela e Coca-Cola normal, ele tem um físico, né, magro ali, estético ali, até mesmo às vezes, né, alguns deles até mais musculosos ali que muitas pessoas que estão na sala de musculação, porque a demanda energética dele é maior do que a nossa. Não tem como a gente comparar nós, praticantes de musculação, que pratica musculação apenas 1 hora por dia, igual essas pessoas, principalmente, né, que eu vou usar a referência do servente pedreiro ali, que ele fica ali 8 horas do dia dele ali, levantando peso e mexendo massa e levando tijolo e levando cargas o tempo todo. Então isso faz a demanda nele energética ser maior. Ou até mesmo um atleta, né, que ele fica ali de mais de 2 horas ali, até 6, 7 horas ali, que a profissão dele é treinar, ele tem essa demanda maior essa necessidade maior de calorias, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa achar o nosso equilíbrio, né? Precisa achar o equilíbrio do nosso corpo. E não só uma referência que a gente pegou na internet. Não é porque o atleta X ele está comendo de 3 em 3 horas que a minha necessidade é comer de 3 em 3 horas. Não é que o atleta X está consumindo de 4 a 8 mil calorias diárias, que eu, que pratico musculação 1 hora do dia, eu preciso consumir 8 mil calorias diárias também. Então cada pessoa, por isso que a gente fala o tempo todo e bate na tecla há muito tempo, individualidade biológica, a sua biologia de hoje. Talvez, né,
daqui a alguns anos, você hoje é atleta amador, né? Você se torna um atleta profissional e lá na frente você precisa de uma demanda maior. Mas qual que é a sua realidade hoje? Qual que é a sua realidade hoje da ingestão calórica hoje sua? É isso que a gente precisa pensar. Não existe, né, alimentos impuros. Não existe alimentos impuros. Não tem um alimento que é melhor do que o outro. Não tem como eu falar, né, que o carboidrato ele é ruim. Não tem como eu falar que a gordura é ruim. Não tem como eu falar que a proteína é ruim. Todo substrato é essencial, como vocês viram já nas aulas anteriores. Todos os alimentos, todos os substratos são essenciais para o nosso corpo. O que eu preciso é achar o meu equilíbrio, o equilíbrio que eu preciso para o meu corpo. Dentro disso eu encontrei o equilíbrio. Se eu estou fazendo a ingestão maior, eu faço essa renovação. Se eu estou consumindo menos, eu também preciso fazer essa renovação. Mas a gente precisa o tempo todo estar analisando qual realidade eu estou vivendo hoje. O que eu estou praticando de atividade física hoje. Tem alguns atletas que eles entram na síndrome do atleta, né? Porque eles ficaram ali 10, 15 anos da vida dele praticando exercícios repetitivos ali, né? E tendo uma ingestão calórica, né? Uma necessidade calórica maior. E quando eles se aposentam, eles ganham uma quantidade de peso absurda porque eles não conseguem diminuir a ingestão calórica deles. Vou dar um exemplo, né, de uma atleta famosa, né, nossa até, que é a ginasta, né, a Daiane dos Santos. Vocês veem, né, que logo após ela ter se aposentado, ela ganhou ali um sobrepeso, né, muito grande, saindo daquele físico conhecido dela, né, nas competições, magros, estéticos, bem, né, de ginasta mesmo ali, e logo ali foi 2 a 3 meses depois da aposentadoria dela, ela ganhou um peso muito excessivo. Por quê? Provavelmente ela, na aposentadoria dela, ela diminuiu, né, a quantidade de atividade física dela e manteve a mesma ingestão calórica. Eu não gasto a quantidade que eu preciso mais e continuo consumindo a quantidade que eu já consumia, automaticamente eu vou ganhar peso. Então qual realidade é a minha hoje? Qual que é a minha realidade de hoje? É isso que eu queria que vocês pensassem hoje. Qual que é a realidade minha hoje? Eu preciso dessa demanda energética tão grande mesmo, que o mundo fitness me empurrou a goela abaixo? Todo mundo precisa comer de 3 em 3 horas? Será? E é isso que eu deixo para vocês hoje. Qual a realidade minha hoje? Qual que é a minha realidade hoje? Qual que é o meu gasto calórico hoje? Por isso que você precisa, né, se você não tem essa consciência, você precisa procurar um nutricionista. Você precisa aprender, né? Por isso que automaticamente quando a gente precisa fazer, né, uma reavaliação, essa renovação essencial, automaticamente a gente precisaria contratar novamente o meu nutricionista de confiança, para ele poder, né, vou dar um exemplo, né? Você imagina que agora o atleta ele vai entrar no período off, né? Ele já fez a parte de competição dele e vai entrar no período off. O período off é o período de férias, né? Ou o período de aposentadoria dele. Ele precisa fazer essa saída da vida dele de atleta para uma vida comum. Você acha que ele vai precisar realizar mesmo a mesma ingestão calórica dele? Se ele já não tem mais os recursos que ele usava, se ele já não vai mais praticar a mesma quantidade de atividade dele, então ele precisa de alguém que o auxilie, né? Se ele não tem essa consciência, ele precisa de alguém que o auxilie a esse retorno. Do mesmo jeito nós. Toda vez que eu vou iniciar uma atividade física, eu preciso ir, né, no nutricionista para que ele faça essa elaboração juntamente com o que eu estou passando para ele. Ele vai analisar o meu físico, fazer a conta do quanto que eu estou gastando, né, tanto basal quanto, né, o quanto eu vou gastar nas atividades que eu tenho durante o dia, para ver se eu vou precisar de mais ou de menos ingestão calórica do que eu estou fazendo hoje. Então é essa consciência, né? É essa consciência que eu quero trazer para vocês hoje.
será que eu estou precisando mesmo da quantidade de calorias que eu estou ingerindo hoje? Será que eu preciso da quantidade de carboidratos que eu estou ingerindo hoje? Será que eu preciso da quantidade de proteínas que eu estou ingerindo hoje? Será que eu preciso mesmo da quantidade de gorduras que eu estou ingerindo hoje? Para a demanda que eu preciso, que eu vou fornecer? Qual a melhor dieta para mim dentro da minha cultura? Qual a melhor dieta para mim dentro do que eu já forneci para o meu corpo? Se dentro, da quantidade de tempo que você foi se alimentando, você imagina que você criou uma resistência à insulina, que você criou ali uma resistência a algum tipo de alimento, uma intolerância a algum tipo de alimento. Quem que vai ver isso para você? É o nutricionista. Ele vai fazer uma análise, uma anamnese dentro do que você está transmitindo para ele, para que ele possa realmente ver o que você precisa nutricionalmente, para a nutrição do seu corpo. Será que a minha realidade hoje é para buscar um coach de bodybuilding? Será que a minha realidade hoje é para me buscar um nutricionista? O coach de bodybuilding, ele está automaticamente te trazendo para a realidade do bodybuilding. Será que eu vou conseguir suprir todas as necessidades que o coach me passou? Todas as atividades que o coach me passou? Ou nesse momento da minha vida eu preciso de um nutricionista para poder me ajudar a nutrir meu corpo, a trazer uma renovação? Essa renovação é essencial. Colocar as vitaminas que eu preciso naquele momento, colocar os minerais que eu preciso naquele momento, todo macro, micronutriente, dividir da forma adequada à minha realidade, à minha rotina. Gente, eu sou coach bodybuilder, eu sei que não é todo mundo que está preparado para ter um coach bodybuilder. Se eu não sei comer, eu não sei treinar, eu não tenho como eu contratar um coach bodybuilding. Se eu não tenho ainda mentalidade de atleta, não tem como eu contratar um coach bodybuilding. E tem muita gente que está contratando um coach bodybuilding para poder resolver uma situação que você resolveria e teria que estar resolvendo com um nutricionista ou com um profissional de educação física, com um personal trainer. Você não sabe treinar, você não sabe comer e vai contratar um coach bodybuilding? Nesse momento você precisa de um nutricionista, você precisa de um personal trainer. Então qual que é a minha realidade hoje? O que eu preciso para essa nova realidade da minha vida? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero ter entregue para vocês todo um esclarecimento de como iniciar essa renovação. Mudança da mente é a primeira coisa. Essa renovação é essencial. Ver qual que é a minha realidade principal. O que eu quero para o final. O que eu quero para o objetivo final. Se o jejum é religioso, para perda de peso, para emagrecimento, para adaptação de rotina, não importa, tem como você usar. Temos a forma do Ramadã, que é o dia todo, do nascer ao pôr do sol, como eles fazem lá. Temos adaptações, no jejum intermitente, Você só faz a troca do ciclo, Se você se alimenta hoje 16 horas, você faz essa troca do ciclo, em vez de você se alimentar 16 horas, você vai fazer um jejum de 16 horas e se alimentar 8 horas, automaticamente você já vai fazer essa troca, essa ingestão calórica, trazer, se você faz de 4 a 5 refeições no dia, você vai diminuindo, de 5 refeições para 4 e depois de 4 para 3 refeições. Você pode fazer em pequenos, adaptações. Primeiro começar de 14 horas, depois de 16 horas, 18 horas, chegar até 24 horas, usar algumas estratégias, até mesmo eu trouxe aqui para você do Eat Stop Eat, que são 2 dias na semana de 24 horas de jejum, mas para você chegar nessas 24 horas de jejum, seria interessante você começar com o jejum intermitente e adaptar, as seus horários até chegar em 24 horas. Chegou em 24 horas, você adapta esses 2 dias em jejum. E antes de iniciar o jejum, traçar um objetivo geral, ter um objetivo a curto prazo
e entender qual é a minha realidade hoje, o porquê que eu estou buscando esse jejum. Vou dar um exemplo para vocês, né? Porque eu estou fazendo um teste mesmo. Cortei, né, todo o recurso ergogênico no final de novembro ali, então a partir de dezembro, né, do primeiro dia de dezembro ali, eu já estou sem recursos ergogênicos nenhum, e iniciei, né, agora em janeiro, um jejum, né, totalmente fora do que eu já fiz na minha vida. Eu faço agora, estou fazendo, né, já fiz semana passada, 5 dias em jejum e 3 dias alimentados. Então vão dar ali de 4 a 5 dias em jejum, mas vou dar um exemplo do que eu vou fazer. Segunda, terça, quarta, quinta e até o final da tarde de sexta eu vou estar em jejum. Então eu só vou me alimentar a partir das 18 horas na sexta-feira. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira durante o dia eu vou estar em jejum e só vou me alimentar no pôr do sol da sexta-feira. Aí eu vou me alimentar na sexta, no sábado e domingo, e segunda eu volto para o jejum de novo. Vou estar realizando isso por alguns dias, trazendo para você, dentro dos meus feeds, dentro dos meus stories, o que está acontecendo, né, com o meu corpo. Vou continuar treinando normal. Hoje até treinei normal lá, fiz, né, alguns treinamentos, treinei perna hoje de agachamento, fiz alguns agachamentos. Não estou fazendo uma adaptação também do meu treino, não vou fazer mais tantos exercícios como o volume de treino, vou estar focando num exercício só, até mesmo para melhorar a técnica desse exercício em si. Então hoje foi um agachamento, foi 1 hora mais ou menos de agachamento, onde eu vim progredindo carga durante as séries e deu mais ou menos ali 1 hora de treino ali e subi até 80 quilos de cada lado ali, deu 160 quilos totais para 6 repetições de agachamento. Então é isso que eu estou fazendo, mesmo em jejum, né? Muita gente acha que não vai ter força, né, para treinar musculação em jejum. Mesmo em jejum durante o dia todo ali, fui treinar às 3 horas da tarde, mesmo ali 3 horas da tarde, a última refeição minha ontem foi 10 horas da noite, né? Com 2 horas e 17 horas de jejum, consegui fazer 80 quilos de cada lado ali, agachamentos, 1 hora de agachamento ali, pesado ali, comecei ali com 40 quilos, fui, né, adaptando o meu corpo ali, fazendo algumas repetições de aquecimento, né, e cheguei até 80 quilos, tentei fazer algumas repetições com 90 de cada lado, mas não subiu, né, até vou deixar o vídeo nos stories aqui para vocês verem o que aconteceu aí, né, não consegui subir mesmo na última repetição, não por qualquer coisa relacionada à alimentação, mas porque faz muitos anos, né, que eu não faço agachamento com mais de 80 quilos e tentei já aproveitar para fazer dessa vez. Mas o que vai acontecer, né, eu vou comentando com vocês o que vai acontecendo ao longo desses dias aí em jejum e treinamento normal, e vão ser aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta até 6 horas da tarde mais ou menos, em jejum total apenas com água e café sem açúcar, treinando normal, sexta, sábado, domingo, sem me alimentando nesses 3 dias. Então eu já tinha feito, né, 16, 18, 24 horas de jejum. A maior parte das minhas preparações de fisiculturismo foi com o jejum em si, e agora, né, nessa maluquice minha de novo, eu vou, né, se eu tenho 7 dias na semana, né, eu quero fazer essa renovação, eu vou fazer 5 dias de jejum e 3 dias alimentados, vão dar mais dias em jejum do que alimentado, o déficit calórico vai estar bem alto também, né, a partir desse momento, para que eu possa chegar no percentual de gordura que eu estou planejando até junho, né, no caso aí, para iniciar o meu processo aí de volta aos palcos do fisiculturismo, pelo menos, né, para ver como que o meu corpo vai responder depois desse tempo todo sem estar competindo. Então, essa vai ser a estratégia que eu vou usar esse ano, né? Tentei voltar o ano passado, mas devido às quantidades de compromissos, né, que eu tive durante o ano, eu não consegui findar. Então, com essa estratégia eu vou tentar voltar aos palcos do fisiculturismo, e se você quer acompanhar, vá acompanhando durante os feeds e os stories, que vai ter novidade para vocês, e vou contando tudo para vocês, e vou trazer, né, isso, né, num livro depois, com todos os detalhes do que aconteceu, principalmente fisicamente, na minha alma e espiritualmente. Vou trazer para vocês todo esse relato depois, em junho, do que aconteceu
durante esses 6 meses. Então vão ser 6 meses desse protocolo, já liberei aqui para vocês. Essa aula foi para vocês algumas adaptações do jejum, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês. Fala Vitão, também tô com saudade de você, mano, faz tempo que não se vê. Boa noite a todos, né, que entraram aqui durante a live. Marcos Campaner, Fabrício, Aquino, Edu Carvalho. Obrigado, Haroldo, por compartilhar aqui com a gente aqui. Vitor, Eduardo, Adriano Mosquito, seu lindo, Thiago, Clodoaldo. É isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ser encontrados. Vai começar mais uma semana. Eu espero que você esteja lindo, maravilhoso e magnífico. Não tem como não estar. Essa vai ser o nosso lema desse ano. Lindo, maravilhoso e magnífico. Beijo, até amanhã, na aula de amanhã. A última aula nossa, acredito eu, né? Essa é a quinta? Não, ainda tem mais 2 aulas ainda sobre jejum. E a gente vai trazendo novidades para vocês aí. Essa aula vai ficar salva. Se você pegou do meio para o final, volta lá no começo para você assistir ela inteira. Beijão, tchau, lindos!